E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, o Revival Club. Programa esse que existe para trazer não apenas conteúdo para você, mas também livros para você montar a tua bibliografia da tua jornada com Deus. Meu nome é Isaac Félix e hoje nós vamos continuar falando desse livro que é incrível, o Template Social do Antigo Testamento. Dá uma olhada aqui, ó. Esse livro, escrito pela Landa Cope, fala muito sobre como o evangelho pode ter impacto não apenas na vida do indivíduo, mas nas nações, impacto na cultura. Nós já fizemos um vídeo sobre esse livro, tá aqui se você quiser dar uma conferida antes de entrar nesse vídeo, porque daqui a gente já vai partir do ponto que a gente parou no último vídeo. No último vídeo nós adereçamos a crise que a Landa entra quando ela está escrevendo esse livro, que é se o evangelho ele é a resposta, por que é que nos lugares que a gente tem alta concentração de cristãos nós não temos uma transformação social proporcional, né? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como o evangelho ele é feito para sim impactar nações, impactar culturas, não apenas impactar o indivíduo. Quando nós vemos a origem do ser humano, quando o ser humano ele é criado em Gênesis capítulo 1. Lá toda a criação é feita e o ser humano, o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Só que junto com a criação deles, eles recebem também do próprio Deus uma incumbência. Eles recebem um propósito. E em Gênesis 1, versículo 28, nós temos um texto conhecido como mandato cultural, ou a primeira comissão. E esse texto diz o seguinte: Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora, o que isso quer dizer? Quando Deus ele coloca Adão e Eva na terra, ele coloca eles num lugar muito específico. Se você fazia parte de escola bíblica dominical ou cresceu na igreja, você já está careca de saber que Adão e Eva eles foram colocados num lugar chamado Jardim do Éden. E o Jardim do Éden era um lugar chamado lugar de delícias. Era a expressão do céu na terra, onde não havia defeito, onde não havia morte, não havia enfermidade. E era um lugar onde Deus, todos os dias, na viração do dia, ele entrava no jardim e tinha comunhão com o homem. Agora, não era toda a terra que tinha o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar específico. A Bíblia até dá algumas dicas sobre onde ele ficava localizado. Ele fica perto desse rio, fica perto daquele rio. Ele era um lugar específico, era um lugar fechado. E quando Deus ele fala para Adão e Eva, vocês precisam se multiplicar pela terra, vocês precisam sujeitar a terra, o que ele está falando? Vocês não podem ficar aqui dentro desse jardim. Vocês têm que pegar a cultura desse jardim e multiplicar pela terra. A terra é responsabilidade de vocês. O mandato cultural, também conhecido como a primeira comissão. Você já está entendendo aonde eu vou com isso. Ele é a missão do homem de não apenas se multiplicar numericamente, constituir família, isso sim está dentro do mandato cultural, mas também de multiplicar a cultura, de multiplicar aquilo que estava presente dentro do jardim. O problema é que o homem ele perde a autoridade dada por Deus para cumprir esse propósito em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3 é o capítulo que você conhece como a queda. Quando você estava lá na EBD e você coloria lá os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, você sabe que o homem e a mulher eles tinham uma coisa que eles não podiam fazer, que era comer desse fruto. E quando eles comem, eles pecam, se rebelam contra Deus e várias coisas mudam. O homem ele tem a sua natureza corrompida, ele sofre morte espiritual, ele perde a sua comunhão com Deus. Mas além disso, ele é expulso do jardim, então ele perde o acesso à cultura do céu na terra, ele está fora desse lugar. E ele também perde a autoridade dada por Deus. Então ele se torna incapaz de cumprir o propósito que Deus havia dado para ele em Gênesis 1, 28. Só que, graças à bondade de Deus, Deus começa então uma progressão, um plano de redenção para o homem. Agora, várias coisas que nós perdemos no jardim em Gênesis 3 são restauradas por Jesus.
Uma delas é a nossa natureza, através do Espírito Santo que vem habitar dentro de nós. Nós temos o Espírito regenerado, nós somos nova criatura. Além disso, quando Jesus entrega sua vida na cruz, o véu do Santo dos Santos ele se rasga e nós temos acesso mais uma vez à presença de Deus. Agora, outra coisa que é restaurada é o nosso propósito. Você se lembra que Gênesis 1:28 é conhecido como a primeira comissão, porque Jesus ele traz de volta, dessa vez como a grande comissão, e ele entrega mais uma vez o propósito para o homem. Agora, a grande comissão você encontra ela em dois textos, você encontra ela em Marcos 16 e em Mateus 28. Por que é muito importante nós entendermos isso? Porque os dois textos representam as duas faces da mesma moeda, a grande comissão, mas são duas expressões diferentes e muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa. Marcos 16 está escrito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse texto você já conhece e você sabe que faz parte da missão da igreja, pregar o evangelho. Agora, Mateus 28 diz: ide e fazei discípulos de todas as nações. E muitas vezes a gente lê isso da mesma forma que Marcos 16. É para ir por todas as nações, fazendo discípulos de indivíduos, discipulando toda criatura. Só que no original não é isso que o texto está dizendo. E de forma nenhuma eu estou eliminando aqui o discipulado da grande comissão. Pelo contrário, né? Não adianta nada você levar uma pessoa a conhecer Jesus e não guiar ela por um caminho de amadurecimento espiritual. O discipulado faz parte fundamental da grande comissão. Agora, Mateus 28, no texto original, o que ele fala quando ele diz: fazei discípulos de todas as nações? O verbo aqui não é o verbo fazer. O verbo no original é matetu, que significa discipular. E o objeto é as nações. A tradução real desse texto é: ide e discipulai as nações em si. Ide e discipulai a cultura. É a restauração de Gênesis 1:28. O homem tinha a missão de multiplicar a cultura do céu na terra, ele perde isso, mas Jesus vem e traz restauração para o propósito do homem. Ele diz: não apenas alcançar o indivíduo, mas alcançar as nações, levar transformação. E é aí que vem a estratégia das 7 esferas. E isso é algo que a gente tem que deixar claro. 7 esferas não é uma teologia. Eu vou repetir agora para essa câmera. 7 esferas não é uma teologia. 7 esferas é uma estratégia para o cumprimento da teologia de discipular nações. Onde que isso nasceu? Isso nasceu em 1975 com um grande homem de Deus chamado Loren Cunningham. Ele é o fundador da YWAM, que você pode conhecer aqui no Brasil como Jocum, Jovens com uma Missão, um dos maiores movimentos missionários do mundo. Um dia Loren estava orando e Deus entregou para ele nesse período de oração 7 áreas de influência em uma sociedade. Basicamente ele dividiu uma sociedade, uma nação, em 7 macro áreas que precisam ser discipuladas com os valores e princípios do reino de Deus para que uma nação seja então discipulada. Agora, no dia seguinte a esse momento, no dia seguinte a esse encontro com Deus que Loren teve, ele se encontrou também com outro grande homem de Deus, que é o Dr. Bill Bright. Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Estudantil. E conversando com ele, o Loren compartilha: olha, ontem eu estava num tempo de oração e Deus me ajudou a entender que a sociedade pode ser dividida em 7 macro áreas de influência. E quando ele fala isso com Bill Bright, ele revela para o Loren que ele havia recebido as mesmas 7 áreas de influência do próprio Deus em um momento pessoal de oração também. Então eles entendem que isso é algo que havia vindo da parte do Senhor. Entende? É uma estratégia, não é uma teologia, é uma estratégia. Porque para nós discipularmos uma nação, nós temos que entender os diferentes setores de uma nação. Então nós temos 7 áreas de influência que formam uma nação, que são igreja, família, educação, economia, governo, mídia e artes e entretenimento. 7 esferas diferentes. E é muito importante que nós entendamos essas 7 esferas. Por quê? Porque você se encaixa dentro de uma delas.
Uma delas é o teu campo missionário. Talvez você seja chamado para ser um professor, então você vai estar de maneira ativa na esfera da educação. Talvez você tenha sido chamado para ser um governante, um político, então você está na esfera do governo. Talvez você tenha sido chamado para estar na esfera dos negócios, porque você vai ser um empresário. Você tem que entender quais são os talentos, as aptidões, os sonhos que Deus colocou dentro de você, porque isso aponta para o lugar dentro da sociedade que você vai estar inserido. Quando você entende aonde você foi chamado para estar, você pode se equipar, você pode ser treinado, você pode ser equipado de maneira eficiente para que você possa carregar os valores do reino de Deus de uma maneira assertiva, dentro de uma estratégia de discipulado de nações. Agora, geralmente quando a gente fala sobre isso, algumas pessoas levantam alguns questionamentos, pois falam assim, que 7 esferas nada mais é do que dominianismo. A verdade é que vocês querem dominar a sociedade e vocês estão dividindo ela em áreas de influência para vocês chegarem no topo de influência e dominarem a sociedade. Mas essa não é a maneira que Jesus nos ensinou a cumprir a grande comissão. Por mais que nós tenhamos dividido a sociedade para nós entendermos as suas macro áreas melhor, a melhor maneira de influenciar nunca foi através do domínio, nunca foi através do poder de homens sobre homens. Você vê que isso não faz parte do mandato cultural. Deus fala domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que se movem pela terra, mas ele nunca fala domínio sobre outros homens. Por quê? Porque a maneira de influenciarmos as nações, a maneira de influenciarmos a sociedade dentro das 7 esferas é através do serviço. É através do serviço em amor. Essa foi a maneira que Jesus, a pessoa mais influente da história, o maior líder que já existiu, ele influenciou toda a história humana, através do serviço. Nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 20, que Jesus está falando com os discípulos, olha, os príncipes dos gentios exercem autoridade, domínio, poder sobre eles, mas não será assim com vocês. Se você quiser ser o maior, seja servo de todos. É entendendo que a influência que Deus te confiou é para abençoar, é para levar transformação com o reino de Deus, nunca para construir o seu próprio império, nunca para elevar o seu nome, mas para elevar o nome de Jesus. É o que está escrito em Mateus 5. Portanto, brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então 7 esferas não tem nada a ver com dominianismo. Por mais que teólogos dominianistas eles usem essa nomenclatura para dividirem a sociedade, a premissa é completamente diferente. Enquanto os dominianistas falam sobre realmente dominar a sociedade, exercer poder, restabelecer a lei de Moisés, eles acreditam que a igreja vai dominar o mundo por meio do poder e da força. Nós acreditamos apenas no cumprimento da grande comissão através do serviço e do amor a Deus acima de todas as coisas e do próximo como a nós mesmos, o grande mandamento. Agora, talvez você que esteja assistindo esse vídeo esteja falando assim, cara, mas será que eu sou chamado realmente para influenciar as esferas da sociedade? Será que eu sou chamado para influenciar o mercado de trabalho, a educação, a família, as mídias, as artes, entretenimento, o mercado de trabalho, seja onde for? E eu quero dizer para você que sim. Porque quando a gente fala sobre influência, a gente não necessariamente está falando sobre um lugar alto de influência. Porque todos nós temos um raio de influência. Todos nós temos pessoas que nós afetamos. Todos nós estamos em um lugar onde nós exercemos influência. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus te chamou para influenciar. Em Mateus capítulo 5, Deus ele te compara com 2 coisas, o sal da terra e a luz do mundo. O sal e a luz são elementos altamente influenciadores. O sal, aonde ele cai, ele altera todas as propriedades. E para isso, eu recomendo o livro, o Template Social do Antigo Testamento, porque a Landa Cope, ela pega qual é a maneira que Deus estabelece a nação de Israel, quais são os princípios de Deus para a economia, para o governo, para a família, para a educação, e ela traduz isso para os dias de hoje, para ajudar você, aonde você estiver, a brilhar os valores do reino de Deus. É uma ferramenta que através da vida da Landa, Deus está entregando ao corpo de Cristo, para que nós possamos ver a grande comissão se cumprindo. Não apenas com salvação, que embora seja uma parte importante em Marcos 16,
é incompleto sem Mateus 28, porque nós não estamos aqui apenas para converter pessoas, nós estamos aqui para impactar as nações da terra e cumprir a grande comissão em sua totalidade. É isso aí, pessoal, terminamos mais um episódio do Revival Club. Se você gostou, deixa o teu like, comenta, compartilha, manda para todo mundo, pra gente cumprir a grande comissão juntos, para você entender para qual esfera você é chamado para atuar e fazer isso da melhor maneira possível. Fica aqui a minha recomendação do livro Template Social do Antigo Testamento, e no próximo episódio do Revival Club a gente tem mais conteúdo e novas indicações de livros pra gente conseguir cumprir a grande comissão juntos, para você entender qual esfera você é chamado para atuar e pra gente conseguir discipular as nações.